Olá, eu sou Jorge Menezes, cirurgião plástico, e vamos colocar a nossa máscara por questão de segurança. E hoje nós vamos mais uma vez deixar claro para vocês como é bom e como é tranquilo ficar bonita, ficar bela. Por isso você venha à nossa clínica para você desfrutar dessas belezas. Então, na realidade, hoje nós vamos fazer uma aplicação de fios de PDO. Se você olhar bem aqui, você vê que é uma agulhinha, lá dentro dela tem um fio, a gente introduz essa agulhinha, um processo indolor, e a hora que retiramos a agulha, o fio fica lá dentro. É como se fosse um preenchimento, assim, de uma maneira simpática, uma linguicinha, né? A gente tira a agulha, o fio fica lá dentro. Isso será muito visto, muito exemplificado na hora que a gente estiver fazendo o método. Essa é a Melissa, uma das nossas gatas. Bom dia, obrigada. E além de ser a nossa paciente querida, é uma das nossas parceiras, né? Isso. Então a Melissa chegou na clínica, nós chegamos cedo, essa gravação está sendo 7h30, 8 horas da manhã. A Melissa chegou, estava com protetor, com hidratante, ela lavou o rosto com um sabonete neutro na forma de espuma. Primeiro lava as mãos, depois lava o rosto para fazer uma super higiene. E aí foi aplicado nela o anestésico, é um anestésico local muito potente, aqui vocês podem vê-lo. E o rosto está brilhando por conta do anestésico. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos retirar o anestésico e vamos fazer a marcação de onde iremos colocar os fios, uma vez que essa marcação obrigatoriamente tem que obedecer o que ela está desejando, né? Então, se o que ela está desejando é obrigatoriamente o que a incomoda. Aqui nós estamos tirando porque o anestésico é numa forma oleosa, né? Sempre você tem que tirar o anestésico, porque senão, ao introduzir qualquer procedimento que tenha essas invasões cutâneas, né, que penetra na pele, ele pode levar algum segmento desse anestésico lá para dentro, né? Então nós retiramos tudo. E agora nós vamos marcar a Melissa. Ela quer fazer uma levantadinha nessa região. Ou você pode colocar um fio inteiro, né? Ou você pode colocar 2 fios que vão se complementar, eles estarão na mesma região e na mesma direção, e um obrigatoriamente iniciando onde acaba o outro. Na realidade, o fio de PDO é para quê? É para fazer o efeito lift. Então, teoricamente, e o que nós desejamos será isso daqui. Lembrando que nós não podemos puxar muito, porque ela não tem excesso de pele, né? Aqui nessa região, as mulheres costumam ter um excesso de pele, carinhosamente chamado de bulldogzinho, e aqui no caso, se ela tivesse, aí é outro procedimento, né? Porque aí tem que ter um lifting total. Então está preservado ainda da Melissa, nessa linha pontilhada, vocês estão vendo que está preservado todo o contorno da mandíbula. É uma forma de jovialidade, é o contorno da mandíbula definido, e isso ela tem, né? Imediatamente aqui abaixo, nessa região, da região cervical, vocês podem ver que ela não tem as linhas horizontais, caracterizando o conjunto de envelhecimento cervical em colar, né? Que seria isso. Como ela não tem, nós vamos fazer 2 conjuntos de fio PDO nessa região. E o que irá acontecer? Qual que é o mecanismo de ação desse fio? O mecanismo de ação dele é o seguinte: introduzimos. Ele é um produto que é compatível com a pele, com o corpo humano, né? Ele não desperta nenhum tipo de reação. E aí, ao colocá-lo, o organismo em volta dele, né? Em volta do fio que está aqui debaixo da pele, provoca um processo de absorção. Então chega várias células, vários segmentos aqui nessa região, e essas células de imunidade saem e chega o famoso fibroblasto. O fibroblasto é o produtor de colágeno. Então o fibroblasto chega e fala assim: gente, invadiram aqui, vamos contornar isso aqui para a gente absorvê-lo, que é o fio de PDO, que é o que nós queremos. O fibroblasto chega aqui, uma fábricazinha de colágeno, envolve todo o fio com colágeno tipo 1, e depois o fibroblasto vai embora e esse colágeno que ficou aqui vai tentar fazer a restauração da região como ela era. Aí o que acontece? Ele pega e começa
por exemplo, se renovar, o colágeno vai se renovando, e ele era desse tamanho, ele vai ficando pequeno, ele vai se contraindo. Ao contrair na parte interna, ele faz a elevação que eu quero. Esse é o princípio ativo e a fisiologia do fio de PDO. Então nós vamos fazer 2 aqui, um angulado e outro reto. E aqui também está incomodando, nós vamos colocar 3 unidades, tá vendo? Em um ângulo agudo, que a hora que tivermos a retração vai fazer isso aqui. Lembrando que é uma retração saudável, a Melissa está super bem, e na realidade nós vamos dar uma puxadinha. Eu não quero colocar muito para dar efeito pantera, porque não existe nada mais medonho do que esse efeito pantera. Aliás, uma das coisas que está em moda agora é os olhos de raposa, né? Tá todo mundo falando tudo, então o olho de raposa é um desenho que se faz e aí você dá uma puxadinha no canto. Então fica nesse formato aqui, que é o olho de raposa, né? É uma elevação do canto externo do olho, que nós não vamos fazer, nós vamos levantar o conjunto, que nós queremos esse aqui. Então basicamente é isso, ela já está marcada. Do lado de cá faremos a mesma coisa. Bom, então aqui o que nós vamos fazer? Efeito lifting. Só que a Melissa nós vamos colocar 3 aqui também, para dar o efeito preenchimento, né? Então aqui nós vamos preenchimento com todo respeito, que o preenchimento clássico é volume. Aqui nós vamos provocar um aumento do colágeno para dar uma reestruturação nessa região. Não é harmonização facial. É uma devolução da arquitetura que ela está perdendo com o passar do tempo. Basicamente é isso. Agora vamos começar.